Os valores e todos os detalhes de quanto o Fluminense fica, tudo que você precisa saber sobre a venda de Gilberto para o Benfica e também informação sobre renovação de contrato de Wellington Silva. Vamos embora, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Reis Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O like maroto, os gostei, o joia, o dedo pra cima, sei lá como é que chama isso daqui, não ofende ninguém. Pode apertar aqui embaixo. Aí tem gente que fala, aperta aí várias vezes. Não, aperta uma só. Se você apertar duas, você tira, né? Não sei, acho que é isso. Enfim, aperta aí pra poder testar. E também se inscreve. Estamos subindo aí 113 mil, graças a Deus. Enfim, tenho que deixar claro aqui também. Você quer saber todas as informações que eu vou falar aqui, etc, etc. É óbvio que eu falo a informação, mas também faço uma análise. Porém, para ficar bem antenado com todas as informações, o OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países, que está de cara nova, muito mais tranquilo de se mexer. Tinha gente que reclamava antigamente, o aplicativo ele é meio complicado e tal, é meio pesado. Tá levíssimo, eu mesmo uso direto para quê? Para ver notícias, ficar atualizado. Ele manda notificações de notícia ali sobre o seu clube e também para saber placar. No momento que eu não estou vendo o jogo, alguma coisa, recebo ali a atuação de placar. Link tá aqui na descrição, faz o download aí. Bem, vamos começar primeiro por Wellington Silva, que é um assunto um pouquinho mais rápido, depois a gente expande sobre Gilberto, né? O Wellington Silva efetivou a renovação, na verdade, foi nenhuma renovação, né? O Fluminense acabou o contrato anterior que ele tinha com o Fluminense e ele assinou um novo contrato. Por alguma questão burocrática, às vezes tinha algum gatilho que se ele renovasse tinha que aumentar salário, não sei, né? Bem, ele renovou, já foi publicado no BID a renovação, o que faz com que ele esteja apto a jogar no próximo domingo contra o Grêmio, caso tenha jogo mesmo. Se você não entendeu porque pode não ter jogo, olha aqui os vídeos aqui do canal, que eu acho que o penúltimo vídeo eu falo sobre isso. Bem, com isso o Wellington Silva efetua a renovação até quando? Até junho de 2021, ou seja, um contrato por mais um ano com o mesmo salário anterior. Aí é que é o problema, né? O Wellington Silva, vamos lembrar, o Fluminense tinha emprestado ele para o Internacional até agora, julho, final do contrato. Tinha emprestado e era de graça, era só para não ter que pagar o salário. Mandou ele para o Inter, ele foi reserva no Brasileirão do ano passado e tal, entrava bastante até com o Odair, mas por um pedido de Odair Hellmann que veio para o Fluminense o trouxe de volta. O salário era alto, muito alto para o padrão da época, né? Lembrando, o Fluminense há pouco tempo atrás tinha um teto de 150 mil. E o Wellington Silva ganha entre 230 e 300 mil reais. Então, o Fluminense considerava esse um salário bem alto, né? É o salário do patamar de Ganso, de Nenê, de Fred, que são altos investimentos. E aí, o Fluminense trouxe o Wellington Silva de volta ali em fevereiro, com a desculpa, o que se noticiava era de que ele ia vir de volta, né? O Wellington Silva voltaria e negociaria um novo contrato. Ele, ao invés de ter contrato só até julho, ele teria mais um ano e meio, né, até 2021, porém com um salário menor, que aí, tipo assim, o Fluminense pagaria um valor alto para ele, mas o teria por mais tempo. No fim das contas entrou pandemia, todo mundo esqueceu, de repente o Wellington Silva ficou aí até o final do contrato recebendo o valor que ele já receberia, o valor alto, e não só isso, como também renovou até o meio do ano que vem, como agora um dos maiores salários do elenco. Bem, para mim, um erro absurdo nisso. Mesmo que o Wellington Silva faça um campeonato brasileiro ok, sendo titular, não justificaria ele ter um dos maiores salários do elenco. Para ter um dos maiores salários do elenco, a gente tem que exigir muito dele. Como a gente exige muito de Nenê, a gente exige muito de Ganso e a gente vai ter que exigir muito de Fred, sabendo que Fred é numa situação diferente, porque tem idolatria aí no meio também. Segunda notícia sobre Gilberto. Tudo sobre Gilberto. Vamos falar então o seguinte. Eu já gravei um vídeo falando sobre a venda e tal, o Jorge Jesus que pediu, o Benfica, e fiquei de dar mais informações no vídeo aqui no fim da tarde, porque aí, enfim, eu gravei um vídeo logo assim que foi anunciado, e aí já teve reviravoltas e não reviravoltas, né? O Fluminense disse que tinha feito uma contraproposta, mas na verdade a contraproposta já era o valor que já estavam divulgando, enfim. Todas essas informações aqui estão abalizadas por repórteres que cobrem habitualmente o Fluminense. Para começar, o Fluminense vendeu mesmo? Ao que parece, tá tudo praticamente concretizado, tá faltando só aquele ok. Só isso. Segundo passo, o Fluminense, qual foi o valor, né, da venda? Primeira coisa que todo mundo tava, e eu mesmo falo no vídeo anterior e falo lá no Twitter, de que, caraca, será que o Fluminense vendeu por muito pouco?
Vamos lembrar, esse pra mim é o maior ponto de todos, porque o Fluminense comprou o Gilberto no final do ano por 80 mil euros. E está vendendo agora a negociação por 3 milhões de euros. E essa diferença já é grande, né? Quando a gente considera, né, de 3 milhões para 80. Agora, quando a gente vai para a diferença de valor em reais, aumenta mais ainda, porque o Fluminense comprou por 80 mil euros. Na verdade, o Fluminense nem chegou a pagar esse valor, né? Ele foi debitado do que o Fiorentina pagaria sobre Pedro, mas por 80 mil euros com uma cotação de 4,20, 4,30 reais o euro. O euro nesse momento está 6,30. Então, caso o valor seja pago todo à vista, a gente sabe que nem sempre essas negociações o valor é pago inteiramente à vista, é parcelado, enfim, a gente sabe que não é exatamente de uma forma só. Caso esse valor seja pago inteiramente à vista, o Fluminense aumenta aí ainda mais o valor na diferença em reais, né? Pagou cerca de 400 mil reais e agora estaria ganhando 18 milhões e pouco. Bem, posto isso, você fica na cabeça, ué, Gabriel, mas o Fluminense está ganhando 18 milhões, então ele era dono de 100% de Gilberto? Não. Então, a assessoria do Fluminense esclareceu o ponto, que para mim é um erro bizarro do Fluminense, não da assessoria, a assessoria fez a parte de esclarecer, mas um erro bizarro no portal da transparência, porque todo mundo sabia que Gilberto, o Fluminense tinha comprado 50%, né? Comprou 50% do Fiorentina, 80 mil euros, beleza. Mas aí no portal da transparência, quem abria lá para ver os jogadores, Gilberto constava como 100% com os direitos do Fluminense, os direitos econômicos, né? Bem, todo mundo ficou nessa dúvida. Eu falei, cara, possivelmente tem um erro ali no portal da transparência. Às vezes o cara deu o Ctrl+C, o Ctrl+V errado e tal, e passou. Só que todo mundo já estava falando isso há uns 2, 3 meses e ninguém esclarecia. Com a venda, esclareceram. Qual que é a situação? Os clubes italianos, eles não trabalham com divisão de direitos econômicos. Basicamente, o que eles fazem é usar um mecanismo como se fosse assim, ó, você me comprou só 50%, você tem 100% do jogador, mas eu tenho 50% da taxa da venda quando eu quiser vender. E aí, basicamente é isso. No contrato, o Gilberto era 100% do Fluminense. Porém, o Fluminense precisa repassar metade do valor para a Fiorentina. É aquele negócio, né? A gente já viu isso dando muita merda, como no caso Gerson, né? Que aí era uma situação um pouco diferente, mas era, em linhas práticas, a mesma coisa. O Fluminense recebia o dinheiro todo, né, no caso de Gerson, e tinha que repassar algo para os intermediários. Se o dinheiro vier todo para o Fluminense repassar para a Fiorentina, eu tenho medo do que pode acontecer. Nas gestões anteriores, a gente viu o que aconteceu. O Fluminense segurou o dinheiro e ficou com uma dívida enorme. Vende um jogador por um valor milionário e sai com dívida, né? Para a gestão futura deixa a dívida. Temos que ficar de olho. Acredito que essa gestão não fará isso, mas temos que ficar de olho, porque se fizer tem que ser cobrado igualmente ou pior, na verdade, né? Porque viu como deu errado e ainda fez pior. Mas acredito que não aconteça, porque provavelmente a Fiorentina vai até se resguardar para que isso não aconteça, de já pegar metade do valor. Ou seja, 50% de Gilberto era efetivamente do Fluminense. No contrato, lá para lá constava 100%. E, Gabriel, então pode ser que tenha outros jogadores lá que tá aparecendo 100%, mas que não é, né? Exatamente. Inclusive, na nota, o clube deixa claro isso, de que vai criar lá uma nova coluna, né, no portal da transparência para separar essas situações. O que me dá muito medo, porque a gente tem jogadores como, por exemplo, Marcos Paulo, que a gente tem 100%, mas não sabe agora mesmo se tem 100% ou não. Tem vários outros jogadores, Muriel, por exemplo, também, se eu não me engano, a gente tem 100%, que a gente não sabe efetivamente se tem ou não, e isso pra mim me dá medo. Aguardo ansiosamente, talvez com medo, mas ansiosamente, a divulgação desta nova planilha lá no portal da transparência. E isso tem que ser cobrado, não pode ser um assunto para esfriar depois, enfim, nesse momento falou que vai fazer e depois não faz. Tem que ser cobrado amplamente da diretoria. Houve, como eu falei, uma notícia de que o Fluminense até divulgou, né? De que... Porque no início da manhã divulgaram. Gilberto já está fechado com o Benfica. Acertou a venda e tal. E aí o Fluminense anunciou de que tinha feito uma contraproposta. Não tinha aceitado, não. E aí ficou todo mundo, ih, rapaz, o negócio está fechado, não está fechado. Bem, todos os portais já bancam o negócio como fechado e foram descobrir, na verdade, que a contraproposta que o Fluminense fez, o Benfica já tinha aceitado e era essa de 18 milhões de reais ou de 3 milhões de euros. No fim, uma ótima venda financeiramente falando, sem dúvida nenhuma. É uma aquisição, é o sonho de muito clube, né? Você adquirir um lateral por 80 mil euros e depois o vender, no caso, por
400 mil reais e depois o vender por 9 milhões e 500 mil reais, mais ou menos, que é o valor que o Fluminense fica na negociação. Uma valorização absurda. Tanto porque o valor está um pouco acima de Gilberto, pelo que eu penso, tanto porque o valor que a gente comprou foi muito barato, eu sempre falei isso. Sobre bola em campo, vou fazer um vídeo nesta quinta-feira pela manhã falando sobre possíveis reservas, de como o Odair deve agir agora e como eu agiria. Já deixo claro uma coisa, talvez não seja tão popular a minha opinião, mas eu sempre deixo claro aqui a minha opinião, tentando deixá-la abalizada. Amanhã a gente fala sobre isso. Hoje é só no amor, hoje é venda boa e dinheiro. A gente sabe que o dinheiro não entra em caixa de uma hora para outra, né, e tal, não é tudo rápido assim, ninguém vem com paga à vista. Mas é bom saber que pelo menos o Fluminense conseguiu uma venda sem desfazer de um jogador da base, né? Vendeu um lateral de 26, 27 anos. Enfim, não se esquece do like aqui embaixo e de deixar sua opinião. Você venderia Gilberto por esse valor? Tendo reviravoltas, esperamos que não, mas tendo mais notícias, a gente traz aqui no Raiz Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!